A dúvida aqui é, será que ainda vale a pena comprar Bitcoin visando a possibilidade de uma movimentação de alta para o ano que vem? Nesse vídeo você vai ver essas possibilidades, tá? Primeiro, eu quero analisar o gráfico do Bitcoin de longo prazo, ver as movimentações que sempre se repetem, né? Aqui na vertical em roxo você tem o halving do Bitcoin. No início aqui a gente tem o nascimento do Bitcoin, seguido de uma desvalorização dentro dessa caixa rosa, seguido de uma acumulação para depois ter uma alta após o halving, que é exatamente após essa linha vertical roxa. Novamente a gente tem o período de alta, depois a gente tem novamente o período de baixa, a acumulação e depois a alta pós-halving. Essa aqui foi em 2017, essa inicialmente aqui foi em 2014. Depois da alta de 2017, a gente novamente teve o mesmo período de baixa, o período de acumulação, halving e a alta do Bitcoin pós-halving. E agora não está sendo diferente, né? O que é que está acontecendo agora? Depois da alta de 2020, pós-halving, aqui dessa linha roxa, a gente teve a alta, a gente teve o período de baixa, né, de bear market, e agora a gente iniciou o processo de acumulação. Ou seja, todo o período antes do halving, que é essa linha rosa, que está prevista para abril do ano que vem, abril de 2024, né, é um período de acumulação, né? Então, antes do halving, né, você tem a possibilidade de acumular. E sempre que acontece o processo do halving, né, que a recompensa para os mineradores, ou seja, a quantidade de Bitcoin por bloco, ele diminui pela metade, causa um efeito, né, na escassez do Bitcoin, levando uma grande acumulação. Aliás, uma grande valorização. Então, se a gente olhar aqui, né, se o preço se manter nesse patamar aqui de 40 mil dólares, a gente está falando de uma valorização estrondosa aqui, lá para casa dos entre 100 a 200 mil dólares. Não dá para saber, de fato, até onde vai o preço do Bitcoin. Mas você ainda tem a possibilidade muito grande ainda de uma valorização. Por quê? Vamos analisar aqui a lei da potência do Bitcoin. Já tem vídeo falando sobre isso aqui. Potencial do crescimento do Bitcoin. Aqui você tem duas escalas. A escala logarítmica no tempo e a escala logarítmica no preço. Então você vê que o período de você acumular Bitcoin é entre a linha vermelha e a linha verde. Veja que aqui a gente ainda está entre a linha vermelha e a linha verde, né? Então a previsão aqui para a finalização do ciclo de alta é final de 2025, mais ou menos. Então, o preço ele pode variar, né, entre 100 a 200 mil dólares, sem nenhum problema, né, dentro aqui desse caixote. Outra forma de a gente analisar que ainda vale a pena você se expor em Bitcoin visando a valorização é múltiplos de ciclo. Significa isso, que ele conta o zero como halving. Aí você tem 700 dias depois do halving, você tem 7 dias antes do halving. Para cada linha cor dessa daqui, representa um ciclo. Ou seja, aqui em azul você tem um ciclo do nascimento, ciclo após nascimento. Primeiro halving que aconteceu após o nascimento em azul. Depois aqui você tem em laranja o ciclo de 2017. E em verde você tem um ciclo de 2020, 2021. Ou seja, qual é o ciclo que a gente está agora? A gente está no ciclo vermelho. Veja que a gente está no início, a gente ainda está começando aí o processo de grande valorização. Ou seja, a gente não chegou aqui nessa linha zero. Tá? Onde é que a gente está aqui? A gente está a 141 dias até o halving. Esses 141 dias até o halving, veja aqui em cima que sempre é um período sensacional para você se expor em Bitcoin, visando pegar a próxima valorização. Tá? Então, ainda dá tempo de você se expor. Outra coisa que a gente pode analisar aqui são as carteiras com mais de 10 Bitcoins. Perceba que sempre que a gente está em um período de bear market, aqui o preço está caindo, essas carteiras com mais de 10 Bitcoins acumulam. E sempre no períodos, né, depois de uma grande valorização aqui, as carteiras com mais de 10 Bitcoins ou elas realizam ou elas param de acumular. E elas voltam a acumular, veja só,
acumular após, geralmente é no fundo, né? Então, novamente aqui, 2020, teve uma valorização, as carteiras com mais de 20 bitcoins fizeram o quê? Venderam, né? E depois que teve a grande correção, né? As carteiras com mais de 10 bitcoins começaram a acumular e depois a gente e ainda assim nesse período de bear market, quando as carteiras continuaram acumulando, o preço voltou a subir. O que está acontecendo agora? As carteiras com mais de 10 bitcoins estão realizando, o preço está subindo. Ou seja, elas compraram no fundo e estão realizando agora. Então, como elas estão realizando agora, é uma possibilidade interessante para a gente começar a se expor aos poucos, pegando a possibilidade de uma valorização gigante pós-halving. Tá? Então, essa vinda por parte das carteiras com mais de 10 bitcoins vai nos dar uma possibilidade gigante de a gente se expor ao Bitcoin a preços, quem sabe, um pouquinho mais barato, ali próximo de 30 mil dólares, né, 32. É uma possibilidade muito boa de a gente se expor. Outra coisa que a gente pode analisar aqui, ó, veja só, é a quantidade de Bitcoin nas corretoras. Veja que a quantidade de Bitcoin das corretoras está diminuindo, ou seja, isso significa que tem mais escassez no Bitcoin dentro das corretoras. E esse laranja aqui é o preço que está subindo, tá vendo? Quanto mais escassez das corretoras, mais o preço tende a subir, né? Se a gente olhar aqui de longo prazo, eu acho que aqui, ó, no longo prazo, a gente tem o quê, ó? Esse em roxo é a quantidade de Bitcoin nas corretoras e esse em branco é exatamente o preço do Bitcoin. Ou seja, desde 2019, a quantidade de Bitcoin nas corretoras vem despencando, caindo. As pessoas estão tirando Bitcoin das corretoras. E o preço vem o quê? Subindo. Então, isso é muito positivo para o preço do Bitcoin, principalmente quando aconteceu o processo do halving, né? Deixa eu colocar aqui mempool para vocês entenderem o que significa esse halving, tá? Significa o seguinte: a gente tem aqui esses blocos, eles são minerados a cada 10 minutos. Se a gente clicar em um aqui, você vê que você tem aqui ó, o saldo mais o subsídio, né, mais as taxas. Ou seja, a quantidade de bitcoins que entra em circulação mais a taxa. A quantidade de bitcoins que entra em circulação a cada 10 minutos é 6,25. Aí você tem aqui ó, a taxa de mineração que foi 0,5 bitcoins, mais o subsídio, né, que é a inflação, a quantidade de Bitcoin que entra em circulação, 6,25, dando um total de 6,75 Bitcoins aqui no bloco. Mas, após o halving, o que vai acontecer aqui? Após o halving, esse 6,25 vai ser pela metade, ou seja, vai ser de 6,25 vai ser para 3,175, né? Ou seja, muito menos Bitcoins em circulação. Se o preço já está subindo, com essa quantidade de bitcoins que entra no mercado, imagine quando isso cai pela metade. O preço deve explodir, né? Ou seja, há uma chance muito grande de você se expor. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.